A paz do Senhor Jesus para todos. O tema de hoje que a gente vai estar falando aqui é ingratidão. Eu vou estar fazendo uma série de vídeo e nessa série o tema é examine-se o homem a si mesmo. E assim a gente vai começar com o primeiro tema, ingratidão. Que eu achei esse tema assim muito bom para dar início a essa série de vídeo. E não tem como falar de ingratidão sem primeiramente mencionar Lúcifer. Lúcifer, ele é o pai da ingratidão. Eu creio que esse mal, ele impera em nosso meio, né? Infelizmente, a Bíblia nos mostra que Lúcifer era uma pessoa que ele tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para dar certo, estava no lugar, no ambiente certo, convivia com o Criador, né, com os seres celestiais lá no céu, e de repente ele se vira contra Deus, ele se revolta, ele vai querendo algo a mais do que aquilo que ele tinha. E o que ele tinha não era o bastante. Em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 13, diz que como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizia no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Então aí está um versículo, né, uma passagem que mostra Lúcifer como sendo alguém que queria estar no centro, que queria estar como se não bastasse a posição que ele ocupava, ele queria estar acima de Deus. E assim, tem aquele egocentrismo, né? Eu subirei, eu, eu farei, eu serei, e aí vem a consequência. Eu costumo dizer que antes da queda vem o orgulho ou a ingratidão, que todo ingrato é orgulhoso. E depois tem a outra passagem aqui que se encontra em Ezequiel, no capítulo 28, 17 e 18. O 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então ele tinha formosura e tinha resplendor. Algo que talvez ele se destacava foi a ruína dele, foi a queda dele, onde ele se corrompeu por causa do resplendor. Então, assim, as pessoas, muitas das vezes, o ingrato, ele é tão soberbo, tão orgulhoso, que ele quer ser o resplendor, quer ser a estrela do momento, quer se elevar, um coração elevado, soberbo, a ponto dele se corromper. E se corrompe por, talvez, muito se corrompe por qualquer coisa, por qualquer migalha. E assim, estraga com todo o destino, com o futuro que tem e todas as pessoas que estão em volta. Assim como foi Lúcifer, ele se rebelou e ele não caiu sozinho. Ele não foi prejudicado apenas, ele ludibriou e arrastou a terça parte dos anjos, o qual vieram perder a posição que ocupava, o lugar que era deles por direito. Mas Lúcifer, ele tem lábia, né? Todo ingrato, todo orgulhoso e soberbo, ele tem lábia e sabe ludibriar muito bem. E aonde eles vão à ruína, mas eles não vão sozinhos, ele sempre leva alguém consigo. E a Bíblia diz que por terra te lancei diante dos reis e te pus, para que olhem para ti, e pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste
o teu santuário, os teus santuários. Ou seja, é, é, o ingrato é uma pessoa que tem uma multidão de iniquidade, é um monte de iniquidade. E aí a gente vai ver mais para frente quais os frutos da ingratidão. Eu costumo dizer assim, que no início de tudo, Deus criou, né, ali o jardim do Éden e colocou ali naquele jardim duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. E eles podiam comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não poderiam comer. Porém, o diabo veio novamente na história e ludibriou, né? Foi ali, fez um bate-papo com Eva e aonde ela cedeu às tentações do coração. E ali, aí hoje eu quero dizer que hoje existe o jardim, mas não é o jardim do Éden, é o jardim da vida, né? E nesse jardim da vida nós temos duas árvores, a árvore da gratidão e a árvore da ingratidão. A árvore da gratidão, ela tem fruto também, que é a vida. Uma pessoa que ela é grata, ela, ela tem vida, é uma pessoa que vive, ela valoriza. O dia delas é mais, eu falo que é mais vigoroso, é mais abençoado, a vida de uma pessoa grata. É humilde, é uma pessoa fiel, ela é grata, ela é uma pessoa que possui honra, né? Uma pessoa que dá honra, e por aí vai, tem vários frutos que essa árvore da gratidão dá. E depois vem a árvore da ingratidão. Ao contrário da gratidão, a ingratidão, o fruto dessa árvore é o quê? É a morte. A morte, uma pessoa que é ingrata, é uma pessoa que ela vive uma miséria, ela vive uma situação de morte, onde ela vai, ela não leva vida. É uma pessoa orgulhosa, é infiel, ela não tem fidelidade com aquelas pessoas que abençoaram ela, que colocaram ela numa posição, que ajudou ela a chegar no lugar que ela está. É uma pessoa soberba, e aí vai. Existe vários frutos, né? Aí eu venho e faço aquela pergunta: qual dessas árvores você está plantando no seu jardim ou está regando no seu jardim? E desses frutos, qual deles você está comendo? Porque Eva, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e veio a cair. E ela também não caiu sozinha, ela levou seu marido junto, na mesma intenção de Lúcifer, que ela queria ser semelhante, igual a Deus, né? E assim, ela, eu costumo dizer que Eva, ela não era inocente, ela sabia, o Adão explicou para ela. Ela cedeu aquilo que ela desejava no coração, também querer ser igual ou semelhante a Deus. E a soberba do homem o abaterá, né? O orgulhoso, o ingrato, né? Ele será de espírito abatido, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, assim, você vai ver que Deus, ele favorece as pessoas humildes. Uma pessoa grata, uma pessoa agradecida, ele tem um favor, ele alcança o favor de Deus. Já uma pessoa ingrata, uma pessoa soberba, ela vai ter o próprio Deus resistindo a ela. Deus vai se colocar como barreira para resistir essa pessoa. Essa pessoa vai ter o próprio Criador como barreira, né? E aí a gente vai ver que na história dos ingratos tem vários personagens, né? Judas, ele foi uma pessoa que teve ali o maior mestre que se passou na terra, o maior homem, né? É o Deus aqui na terra. E o que o Judas fez?
Ele tinha dentro do coração dele toda a ingratidão por tudo que ele presenciou, tudo que ele acompanhou, todos os ensinamentos, todas palavra e assim os sinais que ele viu, né? Ele simplesmente o ingrato, ele joga tudo fora, ele põe tudo a perder por causa de um sentimento, por causa de um desejo que vem no coração, por causa dos seus próprios caprichos. Eles são infiel, são pessoas que faz qualquer coisa para conseguir aquilo que está no coração deles, a ruína com o próprio futuro. Nós temos também o Geazim. Geazim, o servo de Eliseu, né, a gente vê ali que ele presenciou tanta coisa na companhia de Eliseu, mas o final dele foi triste, porque ele foi ingrato, ele traiu a confiança, mentiu, colocando o nome de Deus. Naquele momento lá que o Naamã mergulhou ali no rio, ele trouxe tesouro, trouxe veste, trouxe um monte de coisa ali para entregar a Eliseu, e o Eliseu não quis, mandou ele seguir o caminho e ir embora. E o Geazim correu atrás e jurou em nome de Deus, dizendo: não, o Eliseu se arrependeu, ele quer sim os presentes. E ali ele adquiriu para si uma lepra, e toda a descendência dele também alcançou essa maldição. Isso mostra que foi uma pessoa totalmente ingrato pelo que vivenciou, pelo que passou. Para ele fazer o que ele fez, revelou o que estava no coração dele. E assim, eu sempre falo que Deus permite situações. As situações da vida revela, né? Deus permite para revelar o que está no nosso coração. Porque assim, a gente vê que as pessoas, ela mostra superficialmente ser grato. Ah, eu sou grato. Tiram foto, esbanjam um sorriso, usam palavras vazias. Ah, eu sou grato. E assim, a gente vê que no dia a dia, nas atitudes, não é bem assim. É totalmente ao contrário. Nós temos aqui também Saul. Saul, ele foi uma pessoa que Deus escolheu. Muitos falam que foi os homens que escolheram, mas foi Deus quem escolheu Saul e colocou ele na posição de primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo que ele desejava. Porém, o Saul, ele com um sentimento de inveja, perseguição, de ódio, ele foi ingrato por tudo que Deus fez na vida dele e dos seus familiares. Simplesmente ele jogou fora por esse sentimento que ele estava ali com inveja de Davi, perseguindo Davi, todo ingrato ele é a si mesmo, ele gosta, ele joga tudo fora em busca de justiça própria, ele não mede consequência, se preciso for ele persegue sim, mata talvez até espiritualmente alguns aí fora no mundão, ingratos, às vezes tiram a vida até daqueles que estenderam a mão e auxiliou, ajudou, né? E aí por aí vai. No caso de Adão e Eva, temos aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 5 e 6, porque Deus sabe que foi o que esse é o diálogo da serpente, né, com a mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore que era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, né, eu já comentei essa passagem, a gente vê aqui que ela quando a serpente falou para ela, sereis como Deus, conhecendo, sabendo bem e o mal, automaticamente ela se interessou por essa ideia, né, da serpente, o Lúcifer, que jogou a mesma proposta para ela, e ela abraçou e foi lá e comeu, na intenção de ser semelhante a Deus, conhecendo bem e o mal. E onde ela veio cair, e ela levou a queda do seu marido e também a queda de toda a humanidade.
toda a humanidade estamos debaixo do pecado de Adão e Eva, né? E aí nós vamos para o centro, que eu falo assim, que é o centro, eu falo que é o ápice da ingratidão, é o povo no deserto. Deus, ele tirou do deserto aquele povo que passou 400 anos ali como escravo, né? Sendo massacrado, sendo escravizado pelos faraós que passavam ali no Egito. E Deus levanta um homem ali para tirar aquele povo do Egito, da escravidão. E aí esse povo, ele tem a oportunidade de ser livre, de estar debaixo da teocracia do governo de Deus. Deus está ali conduzindo, mostrando o caminho, Deus está orientando, Deus está suprindo. Ali ninguém fica doente, ali ninguém não fica sem veste, porque as vestes crescem junto. Os sapatos, os calçados também crescem junto com o pé. Ninguém ficava enfermo. Ali Deus, ele mandava no deserto à noite o fogo, uma coluna de fogo para aquecê-lo e também para afugentar os animais e animais peçonhentos, insetos. Deus mandava durante o dia a coluna de fogo uma nuvem, né, para que eles não sofressem o castigo do sol e ali eles estivessem numa sombra caminhando. E ali eles eram supridos. Até porque quando vinha qualquer dificuldade, eles clamavam a Deus ou clamavam a Moisés, e ali Deus supria a necessidade daquele povo. Porém, aquele povo, eles começaram a revelar o que de fato estava no coração deles desde então. Vamos ver aqui em Êxodo, capítulo 16, do versículo 2 ao 4. Toda a comunidade de Israel clamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera que a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha só, o desejo do coração daquele povo. Quem dera, oh meu Deus, quem dera. Quem dera. Ah, Senhor, quem dera que o Senhor nos tivesse matado lá no Egito, né? Olha o que eles pediram. Isso não sei como que é tamanha a ignorância de uma pessoa ingrata, pedir para morrer como escravo. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Olha a situação, eles viviam lá, vivendo de miséria, de migalha, talvez de sopa de legumes. E agora eles estão contando uma história totalmente fantasiosa, inventando mentira, que o ingrato é assim, quando ele está numa situação melhor, aí aquele período que ele passou lá atrás, um período de miséria, período de vergonha, um período de escravidão, um período de pobreza, aí a pessoa fala assim, não, mas o meu passado era melhor, hoje está uma miséria, mas só que o momento atual que está vivendo está bem melhor. Só que o melhor hoje não presta. O que presta era a miséria que vivia antes. Nós comíamos panelas cheias de carne, nós sentávamos, comia pão à vontade. Desde quando que um escravo tinha esse direito? Um povo pobre, humilhado, trabalhando simplesmente para sobreviver em troca de uma sopa, de um pão de cevada. Então, assim, a gente vê a tamanha ingratidão daquele povo que revoltou e enfureceu o coração de Deus. Então, assim, a gente vê, mas, aí ele fala assim, nós comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer-nos morrer de fome, nós e toda esta multidão. Então, assim, debaixo da mão de Faraó, debaixo do chicote do Faraó, estava melhor do que agora, debaixo da proteção, debaixo da mão de Deus. E a gente vê pessoas dessa forma,
assim, às vezes nos lares, na família, dentro da igreja, às vezes no trabalho, no emprego. As pessoas estão ali vivendo o seu melhor momento e Deus está provendo, Deus está abençoando, Deus trouxe aí um casamento abençoado, Deus está dando fartura, talvez comprou sua casa, saiu do aluguel, Deus abriu porta de emprego, está ganhando salário melhor que antes, está na igreja, Deus tirou do mundão, da escravidão, das drogas, do pecado e tudo que não presta. Aí a pessoa ela está vivendo o seu melhor momento, mas ela está se queixando. Ela, melhor que teríamos se tivesse morrido lá, melhor mesmo era lá aquela outra empresa. Ai, o casamento de fulano é melhor que o meu. Ai, a igreja fulana de tal, eu vou mudar porque isso e aquilo. E assim, a gente sabe que uma pessoa que tem esse espírito, essa mentalidade, aonde ela vai, ela leva isso consigo. Às vezes, muda de lugar, mas não muda as atitudes, não muda o coração, não muda o pensamento. Disse, porém, o Senhor a Moisés, né? Disse, porém, o Senhor a Moisés. Esse aqui já é Números, né? Aqui já é isso mesmo, isso aqui é Números, né? Números capítulo 11, do versículo 1 ao 6. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo que dizia, né? O povo começou ali a reclamar novamente ao Senhor, e ele ouviu tudo o que eles diziam. Então a ira do Senhor se acendeu, eles despertaram a ira de Deus, e ele enviou fogo ardente entre o povo. Deus mandou fogo no meio das tendas, no meio do povo, porque o queixume, a reclamação, murmuração, é aquilo que o ingrato sabe fazer de melhor, é reclamar. Nada presta, nada está bom, o ambiente, tudo. E Deus não suportou, Deus mandou fogo. Mandar matar essa praga. Esse povo que está numa situação que revolta o coração de Deus, né? Deixa Deus irado. E Deus mandou fogo no meio do povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou. Quando Deus manda fogo, aí o povo começa a gritar, pedindo ajuda a Moisés. E quando Moisés ora, né, quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Ou seja, o ingrato, ele faz, apronta, deita e rola, aí vamos pedir ajuda ao Moisés. E o Moisés, hoje aqui, nós vamos interpretar que seja um homem de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, que ora e que intercede em favor do povo. Aí o pastor tem que orar, ou algumas igrejas apóstolo, e por aí vai. Ou ora por mim, estou passando por uma situação, estou no meio do fogo, Deus, estou na fornalha. E aí a pessoa ela não sabe avaliar o porquê disso. O que levou a isso? Às vezes é a língua, a boca de murmurador, de ingrato, as atitudes ingratas, né? Aí tem que ter um Moisés para orar, para Deus vir apagar o fogo. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiros que viajavam com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Então a gente vê que nessa peregrinação no deserto, tinha ali estrangeiro. Creio que seja alguns egípcios que estavam ali no meio dos hebreus, que saiu do Egito e acompanhou os hebreus, né? E ali eles trouxeram consigo talvez o ídolo, né? A idolatria, o costume de reclamar,
E muitas das vezes esse espírito pega. E os hebreus estavam ali junto com esse povo estrangeiro e aprenderam talvez com ele a esse hábito, que isso nada mais, nada menos é um hábito, né? Uma atitude, um hábito que a pessoa aprende. É só conviver com um fofoqueiro que aprende a fofocar. Se você conviver com uma pessoa que reclama, um ingrato, você vai aprender isso aí, esse comportamento. E então, o versículo 14, o 4, aliás. Intensamente comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer. Né? Eles acabaram de receber fogo. Deus castigou eles com fogo ali na tenda, né? Eles clamaram a Moisés para que Moisés orasse e o fogo se apagou. Assim que o fogo se apagou, novamente, 2 versículos abaixo, aí no 4 ele já começa. Ah, se tivéssemos carne. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Desde quando que se tinha alguma coisa de graça no Egito? Sendo que o povo estava ali trabalhando de sol a sol, né? Para fabricar tijolos, serviços braçais pesados, chicote, que cortavam as costas deles, né? E muitos morreram ali no serviço braçal, e agora eles estão alegando que comiam peixes de graça. Olha o tamanho absurdo de um ingrato. É aquele tipo de pessoa que você faz o máximo por ele, mas o melhor não é o que você está fazendo, era a miséria que ele vivia, né? Aí vai. Também tínhamos pepino, melões, alho porós, cebola e alho à vontade. O cúmulo do absurdo é uma pessoa chorar e murmurar porque eles querem comer cebola e alho. Eu já vi vários absurdos, ignorância, estupidez, mas o ingrato ele não mede consequência. Até para comer cebola, pepino e alho, eles viram tanto milagre que Deus providenciou ali para eles, e eles não mediram assim, o tamanho do absurdo que eles começaram a falar. Mas agora, veja só no versículo 6. Isso está em Números, capítulo 11, do 1 ao 6. O 6. Mas agora perdemos o apetite. Eles já não tinham mais apetite. Eles já estavam saturados e enjoados do maná. Veja só o que ele fala, o que eles falam. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse miserável pão. Então eles chamam, né, do maná de um miserável pão. É uma situação assim, um absurdo. Como que uma pessoa ela tem a capacidade de falar isso com a provisão que Deus dava para eles se manterem de pé, mas se manterem vivos. Era ali aquela condição que eles tinham ali, um mantimento sem esforço nenhum, sem trabalho nenhum. Eles acordavam de manhã e o chão estava cheio de maná. Eles só tinham o trabalho de recolher e comer. E mesmo assim, eles chegaram a falar tamanha blasfêmia, se levantar de tal forma contra Deus. E da mesma forma, Deus se levantou contra eles novamente. Do versículo número, capítulo 21, versículos 5 e 6. Veja só. Número 21, versículos 5 e 6. E falou contra Deus
e contra Moisés, dizendo: Por que nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Parece que eu estou repetindo o mesmo capítulo e versículo. Não é, pode ver aí. Eu li primeiramente Êxodo, capítulo 16, do 2 ao 4, Números, do capítulo 11, do 1 ao 6, e agora o Números, capítulo 21, do 5 ao 6. E falou contra Deus e contra Moisés. O ingrato, ele nunca vai falar bem de ninguém. Você pode acolher na sua casa, você pode dar comida, você pode dar o que beber, você pode dar um quarto, uma cama para dormir, você pode socorrer, né, essa pessoa, ela pode estar morrendo afogada, você pode socorrer ela, mas é uma questão de tempo, ela vai mostrar a ingratidão e não vai falar bem de você, ela vai falar mal, ela vai degrinir a sua imagem, ela vai fazer o máximo para te derrubar, né? Essa é o que o ingrato sabe fazer. Então, eles começaram a falar mal contra Deus, contra Moisés, dizendo: Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Eu quero o maná novamente. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Então esse povo despertou para eles serpente. Eles tiveram, eu creio que o que eles mereciam, que eu acho que ainda era pouco serpente para esse povo. É um povo que eles atraíram para eles o fogo, né? Agora a serpente. E ali muitos morreram novamente por causa da ingratidão. Deus estava mandando ali o fogo para afugentar. Deus não permitia nenhum animal peçonhento, nem cobra, nem escorpiões, nada atingir aquele povo. Porém, era ingrato. Deus estava ali zelando, protegendo, aquecendo. Deus estava ali dando toda a proteção, água para eles beber, e nada estava bom. Então, toma a serpente, que é isso que vocês merecem, seus ingratos, né? E às vezes a gente vê pessoas que estão vivendo hoje em situações assim, situações miseráveis, vivendo em meio a serpentes, né? Peçonhenta, não serpente que troca de pele, mas que troca de roupa. E fala: o que foi que eu fiz, meu Deus, para merecer? Ai, Senhor, é porque isso e aquilo. Mas esquece que foi a boca, a língua ingrata, que se levantou contra os homens e mulheres de Deus, que se levantou talvez contra